Bom dia, feliz ano novo. Que bom que você está aqui com a gente mais um dia, mesmo que à distância, para cultuarmos juntos ao Senhor. Quero te convidar, aí onde você está, a fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse ano que passou. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, por tudo que o Senhor fez na nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, porque dia após dia o Senhor nos aproximou de Ti, nos transformou, nos fez mais parecidos com o Senhor, Pai. Que nesse próximo ano nós possamos continuar sedentos e ansiosos por aquilo que o Senhor tem para fazer, que os nossos olhos possam continuar olhando para Ti, que os nossos corações continuem tendo o Senhor no centro dele, que o Senhor seja o centro da nossa igreja dia após dia, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e queremos te amar mais, te conhecer mais. Então, receba o nosso louvor a Ti com sinceridade, encontre nossos corações abertos e sedentos por mais de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração. Amém. Não se
vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a coça se apura águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu. Tua misericórdia sem forças, como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro,
é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Olá, tudo bem? 31 de dezembro de 2023, para você que está assistindo esse vídeo no dia que nós colocamos ele no ar, ou já está em 2024, mas para ambos a minha pergunta é a mesma. Quais são os seus planos para 2024? Porque sempre fazemos planos. Fazemos planos para a nossa saúde. Bem, preciso emagrecer, preciso ficar mais forte, preciso me alimentar melhor, né? Avalio como foi 2023 e olho para 2024 com um alvo. Ou para as minhas finanças, preciso guardar dinheiro, preciso sair das dívidas, preciso ganhar mais, preciso gastar menos. Para os meus relacionamentos, né? Tratar as pessoas melhor, arrumar um namorado, uma namorada, ficar noivo, casar, fazer novas amizades. Não sei quais são os seus planos, mas temos também planos para a nossa espiritualidade e como você tem lidado com ele. Então o que eu quero trazer, essa reflexão que eu quero trazer para você é sobre a espiritualidade. E eu queria ler aqui 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que está escrito o seguinte: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, e o maior destes, porém, é o amor. Então eu queria que nós olhássemos para essa perspectiva, fé, esperança e amor, porque esse é o meu plano ou o meu desejo para a sua vida em 2024. E vamos começar pela fé. Onde que está a sua fé? Porque podemos depositar a nossa fé em vários lugares. Podemos depositar a nossa fé no dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, se eu tenho reservas, está tudo tranquilo, eu fico seguro. Ou se não, em bens materiais, né? Imóveis, sei lá, carros e por aí vai. Ou também na sua autossuficiência ou em você próprio, né? Que seria a fé em si próprio, onde você fala assim, não, tá tudo certo, eu sou muito capaz, eu consigo fazer tudo, eu vou conquistar porque eu confio em quem eu sou, nas minhas capacidades. Ou você confia no poder que você tem, às vezes sobre pessoas, numa organização, não sei. Ou também pode colocar sua fé em objetos, né? Pessoas que acreditam em figa, ferradura, trevo de 4 folhas, santos, né? E por aí vai. Ou confia no seu próprio corpo, né? Conquista as coisas pela sua beleza. Ou senão nós temos também nossa confiança em pessoas.
Não, tá tudo tranquilo porque eu tenho meu papai, eu tenho a minha mamãe, eu tenho minha avó, o meu avô, eu tenho meu cônjuge, meu marido, a minha esposa, não, eu tenho meu guru, eu tenho meu pastor, né? Eu tenho uma entidade padroeira. Então a gente coloca muita confiança em várias dessas coisas, né? Pessoas vivas ou mortas, finanças e por aí vai. Mas essas coisas todas têm uma similaridade, todas elas passam, todas elas mudam, ou seja, não dá para confiar. A única coisa que tem que é eterna, que nós podemos confiar é em Deus. E a fé, como estamos falando, é uma doutrina chave no cristianismo. O pecador é salvo pela fé. O justo vive pela fé. Nós desenvolvemos nossa vida por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vivemos pela fé e agradamos a Ele quando confiamos a nossa vida e a forma como vivemos a nossa vida nele. E também tudo que fazemos sem fé é pecado, como está escrito em Romanos, ou seja, até a forma de comermos, o que comemos, precisamos de ter essa consciência de Jesus Cristo aprova aquilo. E é interessante porque a fé é a confiança que a palavra de Deus é verdadeira, não importam as circunstâncias. Então o que eu estou querendo falar é que nós devemos andar como pessoas, por exemplo, que estão descritas ali em Hebreus no capítulo 11, pessoas que tiveram fé em Deus, que tinham um relacionamento com Deus, que passaram por circunstâncias muito difíceis, circunstâncias às vezes que nós mesmos não vamos passar em toda a nossa vida, mas creram e morreram e viveram pela fé, caminhando com Jesus, crendo nele, tendo uma esperança viva nele, e muitas vezes não viram, né, o seu Salvador, como nós já temos, né, o relato de que ele viveu, morreu e ressuscitou e podemos nos relacionar com ele hoje. Então a confiança cristã, né, dentro da doutrina cristã, a fé é confiar que Jesus é quem ele é, que Jesus faz e fez o que ele falou que vai fazer, que ele fará, que ele vai voltar, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Dentro dessa perspectiva, como está a sua fé? Sua fé está viva? Sua fé está fraca? Sua fé está morta? Porque podemos assim olhar, assim, às vezes dentro da igreja. Na igreja temos vários tipos de pessoas e muitas dessas pessoas dizem que creem em Jesus. Ou às vezes temos vizinhos, amigos, ou você mesmo, fala que crê em Jesus, mas não vive de acordo com o que fala que crê. Não vive de acordo com aquilo que Jesus falou, que aqueles que estivessem nele, que crescem nele, viveriam. Isso é uma fé morta. Muitas vezes nós falamos que cremos em Jesus, nós nos batizamos, nos tornamos membros de igreja, mas isso não é suficiente para termos uma fé viva. Porque você pode acreditar que Jesus é quem ele é, que ele é Deus, que ele está vivo, e mesmo assim você pode não ter compromisso com ele. Isso é uma fé fraca ou até uma fé morta. Então nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. A primeira delas é a fé na fé. A fé na fé é quando você fala assim, porque eu acredito, vai dar tudo certo, eu acredito que vai dar tudo certo, eu penso que vai dar tudo certo, e isso é fé na fé, não é fé em Jesus Cristo. Também temos que tomar cuidado com a confissão positiva. A confissão positiva é quando você entende que se você falar que vai dar certo, vai dar certo. Se você fala assim, em nome de Jesus, eu vou fazer, em nome de Jesus vai acontecer, como se Jesus fosse uma palavrinha mágica, um gênio da lâmpada, um mantra cristão. E não é assim que a palavra nos ensina. Não é confessando positivamente que vai dar certo, porque eu tenho certeza que se você faz isso há muito tempo, você já viu que a maior parte das coisas que você fala que vão dar certo, não deram certo. Então essa não é a fé cristã. Fé também não é só sentir, fé é agir. Caso contrário, a nossa fé está morta. Então, como que a fé começa? A expressão da nossa fé, ela começa com arrependimento. Quando nós vemos Jesus Cristo, entendemos quem Ele é, temos uma experiência com Ele, nós nos arrependemos do nosso pecado, falamos para Ele ser Senhor e Salvador da nossa vida, confessamos Ele com a nossa boca e nós nascemos de novo. E essa expressão da fé, né, ela começa a transformar a nossa vida, ou seja, a mudança de vida. Quem o João era, para quem o João é e para quem o João está se tornando, né, ou quem o João está se tornando uma pessoa mais parecida com Jesus, isso sim é uma fé viva. Isso tem que vir acompanhado, né, da nossa confissão. E que tipo de mudança nós precisamos de ter? É interessante porque João Calvino fala que só a fé justifica. Ou seja, somos justificados pela fé, pela graça, por um favor de Deus. Mas a fé que justifica jamais vem só. A nossa fé, ela precisa produzir frutos.
O primeiro fruto é a sua transformação pessoal. Você se tornar mais parecido com Jesus, você ter o caráter de Jesus. E também as pessoas com as quais nós convivemos, elas também são transformadas pelo transbordar da nossa fé. A fé viva em relação ao nosso relacionamento com Deus é que nós somos amigos de Deus, que nós desejamos nos relacionarmos com Deus acima de todas as coisas. Queremos agradar a Deus acima de todas as coisas e principalmente por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Além de um relacionamento com Deus, nós temos uma fé viva quando nós temos uma vida santa, uma vida que tem temor de Deus. Temor de Deus é realmente você falar assim, eu não vou me envolver com isso, não vou praticar isso, não vou dar continuidade a esse tipo de pensamento, porque eu tenho um temor ao Senhor, eu tenho uma submissão total a quem Ele é, e não quero desagradar o coração dele. Viver pela fé, uma vida santa, é querer obedecer a palavra de Deus. É uma obediência sacrificial, que muitas vezes nós desejamos coisas que não agradam a Deus e que a palavra é muito clara a respeito daquilo que não agrada a Deus. Essa vida santa é uma vida de quebrantamento de coração, de um coração desejoso pelo Senhor, uma vida de santidade. Além disso, nós temos também as boas obras, uma vida piedosa. Você é tocado pelas necessidades dos outros, você não vive só para si mesmo. Quando você vive para Jesus, você começa a transbordar isso na vida dos outros. Então você está disponível e é procurado para aconselhar as pessoas, para discipular as pessoas, para acolher as pessoas que estão em necessidade, para ajudar financeiramente também as pessoas que estão ao nosso redor em necessidade. E é isso que cumpre o que Jesus nos falou para fazermos, de amarmos o próximo como a nós mesmos. Nós queremos que várias pessoas conheçam a Jesus, cresçam em Jesus, e é isso que precisamos fazer. A fé sem uma renúncia pessoal, sem sacrifício, sem compromisso com o próximo, é uma fé falsa, é uma fé fraca, é uma fé morta. Por quê? Porque fé e obras, elas andam juntas. As obras são a evidência da fé que nós temos. A forma como eu ando, a forma como eu vivo, a forma como eu lido com a minha vida, ela mostra quem eu sou no Senhor e mostra como está a minha fé. E se não tem obras, não tem fé. Então como que nós obtemos fé? Quando nós cremos no coração em arrependimento e quando nós confessamos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir, o sentido aqui da palavra grega, não é escutar, mas é dar ouvidos, é obedecer, é se deixar convencer, é ter essa ação perfeita para que a nossa fé seja gerada e fortalecida. Então, além da fé, temos a esperança. E a esperança é interessante porque quando nós não temos esperança, nós temos várias consequências negativas, por exemplo, na nossa saúde física, saúde mental, principalmente, demonstra como a falta de esperança, a falta de uma perspectiva em relação ao futuro, atrapalha a nossa saúde mental, como atrapalha os nossos relacionamentos, como todas as esferas da nossa vida são impactadas pela falta de esperança. Qual que é a esperança de um ateu, de uma pessoa que não acredita em Deus? A esperança é Ele mesmo. Se eu trabalhar muito, eu vou ter justiça. Se eu trabalhar muito, as coisas vão dar certo. Eu confio em mim mesmo, eu confio no meu poder, eu confio nos meus bens. Qual que é a esperança do religioso? Se eu for bom o bastante, eu terei o favor de Deus. Ou seja, a partir do momento que eu faço as coisas do jeito que Deus gosta, Ele vai se agradar mais de mim e Ele vai me dar as coisas. Mas olha que interessante, nenhum dos dois tem essa certeza de que Deus o ama e o ama como Ele é. Que Deus veio e encarnou, nos amando antes mesmo que pudéssemos amá-lo de volta. E a esperança cristã não é nem a esperança do ateu, que é a esperança em si mesmo, busque aquilo que você quer, você tem tudo o que precisa, e nem a esperança do religioso, na qual eu busco ser bom para ser aceito por Deus. A esperança cristã, ela está firmada no amor de Deus. É a certeza do que Jesus fez na cruz, de que Ele morreu no meu e no seu lugar muito antes que pudéssemos responder em amor, em arrependimento, à obra dele. A esperança nossa é que Jesus vai voltar, Jesus vive e Ele vai fazer novos céus e nova terra. E nesse lugar, nesse futuro material, que não é imaterial, nós temos a certeza que nós vamos viver numa sociedade justa, onde as nossas lágrimas vão ser enxugadas, onde não vai ter mais injustiça, onde não vai ter mais pecado e onde nós vamos viver perfeitamente com Jesus. Então nós esperamos, gente, que no futuro
nós tenhamos essa vida de justiça, essa vida de perfeição. O reino de Deus, então, ele é muito mais otimista, porque ele tem essa certeza de que pela graça, pela fé nele, né, e por aquilo que ele é e pelo que ele faz, nós vamos receber novos céus e nova terra, vamos receber um corpo glorificado e podemos ser otimistas porque toda a injustiça vai acabar. Mas ao mesmo tempo nós somos realistas. Realistas que o mal ainda existe, realistas que nós vamos errar, realistas que nós pecamos e que nós precisamos buscar a Deus, manter a nossa fé forte, manter a nossa esperança forte. E é isso que precisamos fazer. Então a esperança, gente, ela não é circunstancial. Não é se está dando tudo certo que a minha esperança tem que ficar forte ou não. Ela também não nega a realidade. Sabe quando você fala assim, não, seja tudo que você quiser, apenas acredite, apenas tenha esse tipo de esperança. Não é aí dessa forma, negando a realidade, que às vezes você não consegue. Às vezes o João, por exemplo, não tem o dom de arquiteto ou de fazer coisas belas. E eu posso querer ser o melhor arquiteto do mundo, eu não vou ser, porque Deus não me criou para isso. Isso é negar a realidade. A esperança também não é, como a gente falou da confissão positiva, um pensamento positivo. Pensa que vai dar certo, que aí vai dar certo. Tem um pensamento positivo. A esperança não. A esperança cristã, ela é resultado primeiro da nossa salvação em Jesus Cristo. Porque estamos nele, temos esperança, porque ele é fiel, porque ele é justo, porque ele nos salvou e porque ele vai voltar. Ela é certa. A obra da cruz é certa, ela foi consumada. Você não precisa ficar fazendo coisas para agradar a Deus para receber a sua salvação. Não, já está consumado, ele vai voltar, já está escrito, ele já deixou tudo pronto, tudo claro para nós. Ela é abrangente, ela alcança todas as áreas da nossa vida, ela transforma a nossa forma de lidar com o nosso corpo, com as nossas finanças, nos nossos relacionamentos, com a nossa mente, com tudo. E ela é realista, gente, ela não nega que existe sofrimento no mundo. Ela não nega que nós não temos limitações humanas para vivermos. Então ela é extremamente bela e otimista, mas ao mesmo tempo realista. A esperança cristã é construída na palavra de Deus. Salmo 135 está escrito: espero pelo Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu ponho a minha esperança. Eu espero com tudo que eu tenho. Está vendo o que o salmista está falando? Tudo que eu sou, com todo o meu ser, com o meu pensamento, com o meu coração, com as minhas dúvidas, com as minhas lágrimas, com as minhas alegrias, tudo isso. Por isso que a esperança, ela não é passiva, a esperança cristã, ela é ativa. Mesmo quando não temos o que fazer, nós estamos esperando, nós estamos agindo, nós continuamos buscando o Senhor, nós continuamos trazendo o reino dele por onde nós passamos. Por quê? Porque nós descansamos ao mesmo tempo. E descansamos em quê? Na obra perfeita e vitoriosa de Cristo. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E isso é suficiente. Isso nos dá a certeza que nós temos paz, que nós teremos justiça, que nós temos alegria nele, que nós temos vida nele. Então, como isso nos influencia hoje? Da mesma forma que a fé nos influencia. Nós nos santificamos, nós fazemos boas obras, servimos o próximo, vivemos, para os de dentro, para os de fora, e nós perseveramos na nossa fé. E a perseverança, ela está muito conectada com a esperança. Porque se eu olho só para os momentos de hoje, se eu olho só para o presente momento, se está bom, eu estou achando que Deus é bom. Se não está bom, eu acho que Deus esqueceu de mim. Isso não é esperança cristã. Então, a esperança cristã trabalha a perseverança. Nós continuamos vivendo, olhando para Ele. Pode estar tudo dando errado, mas nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele vai voltar. Como crescemos em esperança? A esperança viva, ela é renovada, aumentando a nossa confiança no poder e na fidelidade de Jesus Cristo. Então você precisa crescer no seu relacionamento com Jesus, na sua intimidade com Jesus, na sua vida com Jesus. Aí sim você vai crescer em fé e em esperança. E a cruz de Jesus, ela que nos avalia dessa forma. Ela nos mostra como somos pecadores, falando assim, olha, vocês são muito pecadores, eu precisei mandar o meu filho para morrer no seu lugar. E ao mesmo tempo, ela mostra uma forma otimista de ser, porque ela nos aproxima de Deus quando Ele morre por mim e por você. E para fecharmos, nós temos o amor. E o amor aqui é o ágape, é um amor sacrificial, é o amor do próprio Deus, é um amor genuíno, é um amor puro, é um amor santo, é um amor que não busca os seus interesses, é um amor que se entrega. Ele é muito mais do que emoção, gente.
Esse amor que se entrega, esse amor é uma atitude. A maior prova de amor que a humanidade já recebeu é Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Não são apenas palavras, são ações. Então, amar ágape, ou amar da forma ágape, ou amor ágape sendo expresso, é amar o indigno. É amar até as últimas consequências. E sem amor, gente, não há cristianismo. Você pode ser a pessoa mais ortodoxa, que crê nas leis, que acredita em tudo da Bíblia. Se não tiver amor, não existe cristianismo. Você não é cristão. Porque a palavra nos ensina que aquele que não ama ainda pertence às trevas. A vida cristã também não é só andar de acordo com a lei, de acordo com as regras, fazer boas obras ou qualquer outra coisa parecida com isso. Não, é uma vida de amor transbordante. É um coração regenerado que se derrama no outro. É o caminho para a maturidade. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é a apologética final. E a apologética final quer dizer que a forma como nós mostramos que Jesus Cristo vive e que Ele está no nosso meio e que Ele transformou a nossa vida é a forma como nós amamos uns aos outros. Aí as pessoas vão ver e conhecer o nosso Deus. O amor que dá sentido, que dá o sentido apropriado à vida cristã, a tudo na vida cristã. Então nós precisamos amar como Jesus amou. Então nós precisamos de sacrificarmos alguns desejos, sacrificarmos, financeiramente, amarmos, transbordarmos, abrirmos mão do nosso tempo, renunciar a algumas coisas para que o outro possa crescer, para que o reino de Deus possa crescer. Amar tem mais a ver com o que as pessoas fazem do que o que elas sentem. Está mais ligado em ajudar do que em sentir. Nós oramos pelos outros, nós abençoamos os outros financeiramente, nós acolhemos uns aos outros. William Barclay escreveu que o amor é o fogo que incendeia a fé e é a luz que torna a esperança segura. Então o que eu faço? Eu queria deixar algumas reflexões para você, para orarmos juntos. Talvez você escrever essas perguntas e se perguntar ao longo de 2024. Reflita comigo a respeito de algumas coisas. Primeiro, você se arrependeu sinceramente dos seus pecados? O seu coração já desejou ardentemente, fortemente fugir da ira vindoura? E o que eu estou querendo te falar é exatamente que o seu coração pensou assim, eu sou um pecador, estou condenado e eu vou para o inferno, eu preciso de fugir disso, eu preciso de um Salvador. Você entende que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e você já confessou que você não pode salvar a si mesmo, que você precisa dele? Como você lida com as suas vitórias e com as suas derrotas do dia a dia? A forma como você lida com isso, elas demonstram que você realmente depositou a sua confiança em Jesus Cristo, que você tem a esperança viva? Você vive somente para esse tempo, para essa vida, para conquistar as coisas desse mundo, ou você vive para a eternidade? As suas finanças, elas refletem o seu amor por Deus e pelo próximo e pela igreja? O seu desejo, de vida, o seu maior desejo de vida é viver para a glória de Deus, é pregar o evangelho da salvação para aqueles que estão perdidos e ajudar os necessitados e ajudar os irmãos e irmãs da igreja a crescerem em Jesus? Você tem prazer em ter intimidade com Deus? Então eu gostaria que você orasse sobre isso. Pedisse a Deus para que Ele possa demonstrar a sua fé a você. Eu queria te fazer um convite, e esse convite é a fazer alguns compromissos. O primeiro deles, se você não nasceu de novo, se você não entende que você nasceu de novo, que você não se arrependeu dos seus pecados, só em Jesus Cristo, só se você for salvo, se você nascer de novo, que você vai ter essa esperança viva, essa fé viva e esse amor ágape. Só assim que nós somos transformados. Peça para Jesus entrar na sua vida agora. Agora, se essa não é a sua realidade, se você já é cristão, como está o seu coração? Eu oro para que você tenha intimidade com Deus durante esse ano. Separe um tempo, 15 minutos, 10 minutos, meia hora, para ler a palavra, para se derramar em oração com Jesus e para poder fazer suas petições e agradecer pelas bênçãos que Ele tem proporcionado e por quem Ele é. Para crescer na palavra, para poder se alimentar da palavra. Cresça em Jesus,
Tenha intimidade com Ele, transforme o seu coração, porque dele que saem as fontes de vida, dele que saem os seus desejos. Se relacione, tenha relacionamentos de comunhão. Priorize estar num pequeno grupo em 2024. Priorize estar em um pequeno grupo durante esse ano. Além disso, invista em alguém que não conhece o Senhor. Invista relacionalmente na vida dessa pessoa. Gaste mais tempo com essa pessoa. Tome mais cafés. Se importe pela vida dela. E eu tenho certeza que se o seu coração de intimidade com Deus estiver cheio, se o seu tanque de Deus estiver cheio, você vai transbordar Deus na vida dessa pessoa e convida ela para ir na Luzeira. Quantas pessoas você pode levar para a nossa igreja para viver o que nós temos vivido de maravilhoso de Deus durante 2024? Eu quero levar muitas pessoas. Eu quero investir em muitas pessoas. As suas finanças, além de organizar tudo, separe um percentual da sua renda para que você possa, mês a mês, contribuir com a nossa igreja. Separe um percentual. Eu creio no dízimo, eu sou dizimista, nós pregamos isso, nós entendemos isso. Mas comece com um percentual, se você não consegue, se você às vezes não chegou nesse entendimento, se isso fica pesado no seu coração, comece com um percentual, comece com um valor fixo, mas faça isso, porque todos os dias que você contribuir, você vai lembrar que quem te sustenta é o Senhor e que você tem ajudado o sustento da obra dele, da igreja pela qual ele te chamou para ser membro e sirva. Sirva na igreja, seja um voluntário no nosso meio, participe. Vá conosco para Paraíba, participe de alguma forma da missão da nossa igreja, abra sua casa para um pequeno grupo, né? Invista na vida do próximo, convide alguém para a igreja. Então essa que é a minha oração para você em 2024 e para mim. 1 Coríntios 13:13. Assim, permanecem agora estes três, e que esses três permaneçam na sua vida, hein? A fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, que é viva, que é eficaz. Quanta beleza existe num versículo em que nós podemos puxar e enxergar isso em toda a sua palavra, em todo o seu ser. Eu oro para que cada um de nós que estamos ouvindo ou assistindo, que possamos crescer na fé, na esperança e no amor. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, que a nossa fé seja viva, que a nossa fé tenha pernas, que haja uma ação. Fortalece a nossa esperança para que não nos percamos olhando somente para as coisas desse mundo e para os sofrimentos e para as situações e também as vitórias que muitas vezes nos mostram ou nos ensinam que nós somos suficientes, mas não, o Senhor que é suficiente. E o amor, Senhor. Sem o amor a igreja não é nada. Sem amor a igreja é apenas mais uma religião. Que o amor ágape cresça em nós e isso tudo seja visto pelo nosso testemunho, pelo nosso agir em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida e que o seu 2024 seja maravilhoso em nome de Jesus. Amém.